Epístola de João, no capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Você achou? Diga graças a Deus. Amém. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Então fecha a sua Bíblia agora, fecha também os seus olhos, e vamos falar uma vez mais com o Senhor. Só abaixa um pouco o fundo. Nosso Deus e nosso amado, eterno e bendito, maravilhoso Deus da glória, como é bom, como é agradável estarmos reunidos neste lugar, aqui nesta noite. Sim, com os anjos nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Deus. Queremos te dar graças pelos teus maravilhosos feitos. Senhor, agora a tua palavra de ser ministrada ao nosso coração, ainda que brevemente, porque nós viemos aqui também buscar a tua face em oração. Pedimos ao Senhor que fale conosco, ministre uma palavra ao nosso coração aqui neste lugar, que possamos sair daqui com a consciência de que o nome de Jesus foi glorificado, e saímos daqui também edificados por meio da tua palavra. Assim te bendizemos, te dando graças por todas as coisas, em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Aqui a sua atenção. O texto lido nos fala acerca de uma fé vitoriosa. Os versículos lidos nos fala acerca de uma fé vitoriosa. E eu tenho dito aqui nessa igreja que se há algo que nós precisamos cultivar nas nossas vidas, é uma fé vitoriosa. Principalmente nesses últimos dias que nós estamos atravessando como igreja. E eu creio que somente aquela pessoa que tem uma fé vitoriosa é que simplesmente vai permanecer de pé diante das adversidades que sobrevêm neste mundo, meu irmão, minha irmã. Agora, por que nós também precisamos cultivar essa fé vitoriosa? Nós sabemos que nesta vida nós constantemente estamos enfrentando batalhas na nossa vida. Alguém aqui enfrenta batalhas na vida? Então esse é o motivo pela qual eu e você precisamos cultivar dentro de nós esta fé diante das batalhas que nós enfrentamos, meus irmãos e irmãs. E veja que o texto aqui nos fala acerca de uma batalha que é simplesmente contra o mundo que nós estamos vivendo. O apóstolo João nos apresenta esse nosso adversário. Talvez você não saiba, mas o mundo que nós estamos vivendo, ele é um adversário de toda aquela pessoa que um dia entregou a vida para Jesus. Só que eu não estou falando aqui do mundo natureza, deste mundo físico. Eu estou simplesmente falando do mundo sistema, pela qual o próprio João vai dizer que este mundo jaz no maligno. É um mundo que de certa forma é regido pelo príncipe deste mundo, que é Satanás.
É um mundo pela qual o próprio João disse que se você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. E se você está em amizade com este mundo, você está em inimizade com Deus. Este é o mundo também pela qual o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 12, dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo, isto é, entrar na forma deste mundo sistema. Porém, nós não temos somente o inimigo como adversário das nossas almas, mas nós temos que também lutar contra as hostes espirituais da maldade que age neste mundo. Há um outro inimigo que também nós batalhamos diariamente, que é a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, meus irmãos e irmãs. E não há como vencermos se nós não estivermos com essa fé vitoriosa em exercício nas nossas vidas. Quer ver uma coisa? Foi através dessa fé vitoriosa que a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Lembra dessa passagem que nos fala acerca de uma mulher que há 12 anos com fluxo de sangue, que por nada se estancava, que ela gastara também todos os seus haveres, e indo o estado dela de mal a pior, até o momento que ela ouviu falar de Jesus, que estava em torno de uma grande multidão. Diz o texto que ela rompe essa multidão, e ao sobrar uma brecha, diz que ela tocou na orla das vestes do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que quando ela toca, a Bíblia diz que imediatamente ela é curada daquela hemorragia. Jesus então me pergunta: quem me tocou? Pedro, dentre os demais, disse: Senhor, essa multidão está te apertando, está te oprimindo. E o Senhor diz: quem me tocou? E Jesus então disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saíra virtude. O texto ainda diz que aquela mulher, não podendo se ocultar no meio daquela multidão, disse: foi eu que te toquei. E a resposta de Jesus para ela foi: mulher, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. É desta fé que eu estou falando aqui nesta noite. É a fé que nos leva, irmãos, a apropriar da nossa cura. As Escrituras Sagradas também nos falam acerca de uma mulher das regiões de Tiro e Sidom, também Cirofenícia. E o texto todos nós aqui conhecemos, que ela tinha lá na casa dela uma filha, e aí diz o texto que ela estava possessa desse espírito, miseravelmente endemoniada, irmã Gigi. E essa mulher sai correndo atrás de Jesus, porque ouvira que ele passaria por aquela cercania. Essa mulher vem gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Diz o texto que Jesus, sem poder parar, os discípulos, incomodados com aquela gritaria e aquele clamor inconstante, disse: mestre, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher, diz o texto, que ela vem e se prostra, irmãos, adora Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. E dizendo também: sim, Senhor, eu sei que ninguém faz uma coisa dessa, pegar os pães e lança para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos
comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Diz o texto que Jesus ficou admirado, irmãos, com a fé daquela mulher, igreja. E Jesus vai dizer para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Nem toda Israel encontrei fé semelhante a esta. Por isso eu te digo, vai e seja como você crê, mulher. E diz que aquela mulher vai na fé vitoriosa, e quando chega em casa, a sua filha está liberta, meu irmão. É desta fé que eu estou anunciando aqui nesta noite. É uma fé que ultrapassa limites, ultrapassa barreiras, irmãos. Lembra do cego Bartimeu também. Bartimeu cego, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ordena aos seus discípulos para mandar buscar aquele cego. E aquele cego então diz que, tirando a capa que estava, ele deu um salto e foi ter com Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar. A resposta de Jesus para Bartimeu foi: vai e a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vê, irmãos, que nós precisamos de certa forma cultivar essa fé também. É uma fé ativa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós de certa forma desejamos agradar o Altíssimo, entenda isso, você tem que ser uma pessoa de fé, minha irmã. Você tem que ser uma pessoa de fé, meu irmão. Agora eu quero te falar nessa noite, que fazer para viver essa fé vitoriosa. Eu enumerei aqui alguns pontos, para que você de certa forma venha possuir essa fé vitoriosa. Primeiramente, você precisa manter Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa manter Jesus como Salvador da sua vida. Quem é Jesus para você? Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua casa. Jesus é o Senhor da sua família. Veja que não há, irmãos, como termos essa fé vencedora se nós não termos Jesus como Senhor da nossa vida, como dono da nossa vida, meu irmão, minha irmã. As lutas vêm, as adversidades vêm, mas se você tiver Jesus ao seu lado, fé nele, você superará as adversidades, as batalhas, os embates contra a sua vida nesses dias. Em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas ele diz: mas todos quantos o receberam, Deus deu poder de serem feitos filhos, filhas de Deus, meu irmão, minha irmã. Poder. Eu posso te dizer nessa noite que você tem o poder de filho, você tem o poder de filha, meu irmão. Então, se desejamos ter essa fé vitoriosa, você precisa manter Jesus como Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família. Jesus tem que ser o Senhor, Ele tem que ser o dono, porque a palavra Senhor significa dono. Segundo, para você ter essa fé vitoriosa, você precisa fazer, em segundo lugar, viver a palavra de Deus. Não é somente ler, não é somente ouvir, não é somente crer. Você precisa simplesmente viver a palavra de Deus. O que é viver a palavra de Deus, irmãs? É viver de acordo com aquilo
que a palavra de Deus diz, meu irmão. Entenda que nós precisamos não ser somente ouvintes, mas precisamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo. E o que a palavra de Deus diz, meu irmão? A palavra de Deus diz que o justo, justificado pelo sacrifício de Jesus, viverá pela fé. Então a palavra de Deus diz que eu tenho que viver pela fé, e essa fé é vitoriosa. Entende, irmão? Ela passa pela palavra de Deus. Não há como você viver em triunfos na sua vida espiritual, emocional, familiar, ou em qualquer outra área da sua vida, se de fato a palavra de Deus está em segundo plano na sua vida. Não tem jeito, meu irmão. Precisamos viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz o quê? Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, igreja do Senhor. É viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, você sabe que ela é comparada com uma espada. Como você vai enfrentar as batalhas, as hostes espirituais da maldade, as tribulações da vida, irmão, se você não estiver munido da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com a palavra que você vence Satanás, é com a palavra de Deus que você vence as provações, é através da palavra que você vence as tentações, o mundo, a carne, o sistema tenebroso. Como vencer, pastor? A palavra de Deus, irmãos, palavra de Deus, a espada de Deus na nossa vida é que nós triunfamos. Em terceiro, como ter essa fé vitoriosa, além da palavra, você precisa permitir, olha para cá, permitir que o Espírito Santo te molde, meu irmão, te molde, minha irmã. Precisamos permitir sermos moldados pelo Espírito de Deus. Moldar aqui significa ser trabalhado. Moldar aqui significa ser aperfeiçoado, irmãos. O Espírito de Deus foi nos dado não para ficar inativo dentro de nós, mas Ele foi nos dado, irmãos, para nos aperfeiçoar. Ele foi nos dado, irmãos, para adestrar as nossas mãos contra as batalhas da vida. Então é o Espírito Santo, igreja, que vem sobre nós para nos moldar, nos preparar e nos aperfeiçoar. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder, diga poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o que, gente? O Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas. Veja, irmãos, que é o Espírito Santo que nos capacita a viver uma fé triunfante. É o Espírito Santo, irmãos, que nos dá ousadia para louvar, para pregar, para testemunhar, para encarar o diabo de frente a frente, meus irmãos e irmãs. Quando temos o Espírito Santo, podemos cumprir aquela palavra que Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. É o Espírito Santo, irmãos, que nos dá coragem. É Ele, irmãos, que nos dá coragem. Para quê? Para exercitar a fé. Não há como termos uma fé vitoriosa sem a pessoa, sem o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E em quarto, e aí nós vamos para o texto: como ter uma fé vitoriosa? João diz: porque todo aquele que é nascido de Deus, o que faz, irmãos? Vence. Todo aquele que é nascido de Deus
vence. Isso, em outra palavra, todo aquele que é nascido de Deus é um vencedor, é uma vencedora. Vence, meu irmão. Então, quarto ponto aqui dessa mensagem, para termos uma fé vitoriosa, é preciso ser nascido de Deus. E quando fala ser nascido de Deus, está falando acerca da regeneração. Ser gerado de novo. O novo nascimento, meu irmão, não foi isso que Jesus disse para Nicodemos, o mestre da lei? Se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode adentrar o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, irmãos, não pode ser um vencedor, irmãos. João é enfático em dizer que todo aquele que é nascido de Deus, alguém aqui que já nasceu de Deus aqui, deixa eu ver, nasceu de novo, diga glória a Deus, aplauda o Senhor nesta noite. Todo aquele que é nascido de Deus vence, meu irmão, vence. Pode vir lutas, pode vir tribulações, adversidades, advinda deste mundo tenebroso que nós estamos vivendo, advindo das hostes espirituais, satânicas e até mesmo da nossa carne pecaminosa. João está dizendo: vence. Vencemos, irmãos, e Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por último, para nós orarmos, João diz o seguinte: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, para ter essa fé vitoriosa, você precisa também crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Alguém que crê? Não, né? Todos creem, amém? Então só quem crê é que vence, meu irmão. Crê na pessoa de Jesus. João vai dizer: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então diga: Jesus Cristo veio em carne. Ficou alguém sem falar? Não? Então vamos lá de novo. Jesus Cristo veio em carne. Eu te digo, vocês são de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Por isso que você tem que ter essa fé vitoriosa. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É por isso que eu me apego a dizer que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Vamos ficar de pé nesta noite. Aleluia. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê em Jesus? João capítulo 14 ainda diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Como é que está a sua fé nesta noite, meu irmão, minha irmã? Esta fé, ela é
é necessária ser cultivada por nós. Como? Através da palavra, através da oração, através da adoração. Fecha seus olhos agora e quem sabe você entrou aqui titubeando na fé, com a fé enfraquecida, com a fé enfraquecida pelas tribulações da vida. E aí há uma palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, no versículo 35, que diz: meus irmãos, não abandoneis, pois, a vossa confiança. Não abandone a sua confiança, porque ela tem uma grande recompensa, irmão. Permaneça crendo, permaneça confiando, permaneça nessa perseverança, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Deus está te convidando a crer nesta noite. Vou repetir. Deus está te convidando a crer nesta noite. Você entra com a sua fé, Deus entra com milagre. Eu nunca vi uma pessoa nos evangelhos chegar agindo de fé diante do Senhor, requerendo algo e voltar para a sua casa com as mãos vazias. Não, irmãos. Se tem uma coisa que alegra o coração de Jesus, é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que creem que Ele existe, é necessário que se aproxima tendo fé. Ó, meu irmão, que nesta noite a sua fé e a sua confiança em Deus seja renovada. Você possa batalhar para ter essa fé vitoriosa. Que fé vitoriosa é esta? Que nos leva a superar as adversidades da vida. A fé vitoriosa nos leva a passar pelas tribulações, pelos embates, angústia, tantas coisas, irmãos, neste mundo. Esta fé vitoriosa nos leva a permanecer de pé, irmãos. Nós precisamos cultivar essa fé verdadeira, essa fé que não é colocada em homens, mas é colocada no Deus vivo. Oh, meu irmão, peça Jesus nessa noite para trazer um renovar da sua fé nesta noite. Lembra daquele pai? Jesus, ajuda-me na minha fé, ajuda-me. Talvez o que você está precisando hoje é crer um pouco mais. Talvez o que você está precisando hoje é crer um pouco mais. Porque a fé nos leva a descansar, igreja, nas promessas de Deus. A fé nos leva a tomar posição de descanso. Aleluia. Fecha seus olhos. Vamos cantar um hino, Herbert.